Oi, bem-vindos ao canal do professor Leonardo Fernandes. Nós vamos ter uma aula hoje sobre a introdução à industrialização do Brasil. Nós vamos explorar uma jornada de industrialização brasileira desde os seus humildes começos até a ascensão como uma potência industrial global. Vamos conhecer os principais marcos, personagens e avanços que transformaram o país em uma economia dinâmica e diversificada. Pessoal, o Brasil está longe de ser um país perfeito. Nós temos muito ainda a caminhar. Mas nós vamos passar aqui por alguns avanços que nós tivemos durante o tempo, tá joia? Quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe o seu super like, toque nesse sino e obrigado. E bora lá pro vídeo. Pessoal, como que foi o início da industrialização do Brasil? De 1800 a 1890. Apesar da industrialização do Brasil somente ocorre na década de 30, industrialização de base. A indústria encontrava-se concentrada nessa época em 30 na região sudeste. Ela só foi descentralizada indo para demais regiões na década de 70. Hoje, o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, com uma economia global forte e intensa participação de capital global no nosso país. Isso, desde a década de 1990, é visto como um dos melhores países para se investir em instalar indústrias no mundo. Claro, pessoal, nós temos muitos problemas que nós precisamos resolver. Longe de eu estar aqui falando que o Brasil é um país perfeito, tá? Estou falando das melhorias do Brasil desde a nossa independência, tá joia? E aqui, nós vamos falar das primeiras fábricas que ocorreram no Brasil. Teve início no século XIX, com a criação das primeiras fábricas nesse século. Quais eram essas fábricas? Têxteis e de processamento de alimentos. Isso principalmente no sudeste do Brasil. O incentivo da indústria, nesse período, pelo governo imperial, forneceu incentivos como isenções fiscais e proteção alfandegária para estimular o desenvolvimento industrial nacional. Especialmente, isso ocorre após a nossa independência. O que ocorreu nessa época também? Nós tivemos aqui muitas chegadas de imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães. E isso contribuiu com conhecimentos técnicos e empresariais, e isso impulsionou a industrialização brasileira nesse período. Nós temos aqui os principais nomes e destaques da industrialização inicial. Nós temos o Barão de Mauá, o Rui Barbosa, o Rodrigues Alves e o Randon. Eu separei esses 4 nomes aqui. O Barão de Mauá é conhecido como Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O Rui Barbosa era um jurista e político. O Rodrigo Alves é o Francisco Paulo Rodrigues Alves, o presidente do Brasil. E Randon Cândido Mariano da Silva é um engenheiro militar e explorador. Eu vou falar sobre cada um desses nomes aqui agora. Primeiro eu vou começar com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá ele nasce no dia 28 de dezembro de 1813, em Nossa Senhora do Arroio, no Rio Grande do Sul. É filho de um casal de fazendeiros, Mariano de Jesus Batista de Carvalho e João Evangelista de Ávila de Souza. O que o Barão de Mauá fez? Ele frequentou um colégio no interior de São Paulo de 1821 a 1823, onde ele foi alfabetizado. No ano seguinte, ele já foi para o Rio de Janeiro, com o tio dele, José Batista. Ele era comandante de embarcação da Marinha Mercante. Lá trabalhou uma pequena loja em troca de abrigo e comida. Em 1825, ele conseguiu um segundo emprego na casa comercial do português Antônio Pereira de Almeida, de quem se tornou funcionário de confiança ao passar dos anos e chegou ao posto de caixeiro em 1828. Ele continuou nessa função até 1829, quando Antônio perdeu seus bens para um credor escocês, Richard Carruthers. Por indicação do ex-patrão, Mauá foi admitido como caixeiro na companhia inglesa, que era especializada em importação e exportação. Exercendo suas funções, aprendeu inglês, contabilidade e técnicas comerciais, chegando ao posto de gerente. Em 1836, já, Barão de Mauá se estabeleceu como sócio da companhia. Olha só, aqui em 1829, ele começa na empresa. Em 1836, ele já estabeleceu como sócio da companhia, batizada de Carruthers e Companhia. Em 1839, Richard Carruthers voltou definitivamente para a Inglaterra e deixa Irineu no comando dos negócios. Com o capital acumulado ao longo de seus anos de trabalho, Mauá adquiriu uma chácara no Morro de Santa Teresa, onde tratava seus empregados como auxiliares e não negava abrigo aos escravos foragidos. Trouxe sua mãe, irmã e sobrinha para residirem com ele e em 1840 partiu em viagens para a Inglaterra,
onde teve contato com a realidade capitalista e novas invenções da Revolução Industrial. No ano seguinte, regressou e pediu a sua sobrinha em casamento. Casaram em 1841 e da união nasceram 12 filhos, dos quais 10 sobreviveram. Em 1845, Mauá vendeu a sua parte na sociedade e adquiriu uma fundição em Niterói. Constrói então um estaleiro no local, iniciando a indústria naval brasileira. Seu patrimônio cresce e ele investe em empreendimentos para a modernização do Brasil. Nos anos seguintes, promoveu o encanamento das águas do rio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, em 1850. Em 1851, ele funda outra companhia, a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. Em 52, ele funda a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas e a Companhia Fluminense de Transportes. Em 30 de abril, nasceu a primeira ferrovia do país, a Companhia Estrada de Ferro, ligando o Porto de Mauá, na Baía da Guanabara, à encosta da Serra da Estrela. No mesmo dia, Dom Pedro II concedeu o título de Barão de Mauá. O empreendedor também inaugurou a Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1858, atual central do Brasil. Realizou a construção da Estrada de Ferro que liga Santos a Jundiaí e a instalação de cabos telegráficos submarinos ligando o Brasil à Europa, em 1874. No final da década de 1850, fundou o Banco Mauá, MacGregor e Companhia. Depois do posicionamento liberal e abolicionista, Mauá teve problemas com o Império, devido aos seus ideais. Seus negócios ficaram abalados pela legislação de taxação de impostos, que foi implantada em 1857. O seu estaleiro foi incendiado criminosamente. Seus empreendimentos também sofreram consequências com a crise bancária de 1864. Além de todas as suas realizações e obras, Mauá foi deputado pelo Rio Grande do Sul, só que ele renunciou em 1873 para cuidar apenas de seus negócios. Em 1874 foi intitulado Visconde de Mauá. Essa é a história do Barão de Mauá, ou do Visconde de Mauá. É uma história interessante. Agora nós vamos ver a história de Rui Barbosa, que também foi um grande nome para a industrialização no Brasil. Foi um advogado, político, escritor, diplomata que teve grande destaque nos primeiros anos da República do Brasil. Ele aderiu ao golpe contra a monarquia, dias antes de 15 de novembro, sendo um dos responsáveis pela Constituição de 1891, além de ter sido ministro da Fazenda, da Justiça e Fazenda. Concorreu à presidência logo depois, em 1910 a 1919, mas foi derrotado em ambas as ocasiões. Rui Barbosa de Oliveira nasceu na cidade de Salvador, na Bahia, no dia 5 de novembro de 1849. Os pais se chamavam João José Barbosa de Oliveira e Maria Adélia Barbosa de Oliveira. João José chegou a ter carreira na política, trabalhando por anos na instrução pública da Bahia. A mãe de Rui Barbosa, por sua vez, produzia doces caseiros. Desde criança, Rui Barbosa foi ensinado a valorizar a leitura e esse incentivo fez dele um ótimo aluno. Durante a sua infância e adolescência, os tutores de Rui Barbosa manifestaram seu contentamento com a inteligência dele. Em 1864, ele finalizou o seu ensino regular e somente 2 anos depois ingressou na universidade. Em 1866, Rui Barbosa matriculou-se na Faculdade de Direito de Recife, em Pernambuco. Ele estudou nessa cidade por 2 anos e então decidiu se mudar para São Paulo, onde deu continuidade aos seus estudos. Em São Paulo, Rui Barbosa estudou com outras pessoas que tornariam notáveis em nosso país, como Afonso Pena e Joaquim Nabuco. Com a implantação da República, Rui Barbosa foi convidado a assumir a pasta da Fazenda e da Justiça, funções que ele aceitou. Além disso, ele teve papel importante na elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, promulgada em fevereiro de 1891. A nova Constituição foi escrita por uma comissão de 5 pessoas e Rui Barbosa foi responsável pela revisão final do texto. O político baiano era um adepto da saída liberal para o país, portanto defendia o estabelecimento de uma república que prezasse pelas liberdades individuais. Por isso ele era um forte opositor da saída positivista, que defendia a implantação de uma república autoritária. Assim sendo, acreditava que a melhor maneira de garantir a institucionalização da república seria por meio de uma constituição. À frente do Ministério da Justiça, Rui Barbosa inspirou-se no modelo estabelecido nos Estados Unidos e propôs a criação de um Supremo Tribunal. E o político baiano também propôs a esse tribunal que ele ficaria responsável por controlar as leis decretadas e atos tomados por integrantes dos poderes executivo e legislativo, além de colocar o STF como guardião das liberdades individuais no Brasil. Inclusive, foi a iniciativa de Rui Barbosa o primeiro pedido de habeas corpus
da história do tribunal. A ação de Rui Barbosa aconteceu em defesa de opositores políticos do então presidente Floriano Peixoto. Rui Barbosa, como mencionado, era crítico do autoritarismo e se opôs contra medidas autoritárias, que foram tomadas por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A medida controversa tomada pelo então ministro da Fazenda foi uma série de mudanças que ele promoveu na área da economia. Rui Barbosa defendia que o Brasil deveria deixar de ser um país dependente do café e da agricultura, devendo incentivar o desenvolvimento industrial. O ministro então decretou uma grande reforma financeira que permitia que bancos privados pudessem emitir papel moeda, e isso não foi uma medida boa, que gerou inflação na época, além de estabelecer condições para a expansão do crédito, que também promove inflação, e incentiva a criação de empresas. Essas medidas criaram um clima de prosperidade no Brasil, só que com inflação, que ficou marcado pelo surgimento de empresas. Esse cenário animou muitos à espera da prosperidade com os negócios. Pessoal, nenhum governo é perfeito. Só estou citando aqui que ele ajudou a criar empresas no país, tá joia? Como ministro da Fazenda. Agora nós vamos ver o governo de Rodrigues Alves. Foi mais um dos mandatos presidenciais que chegaram à cadeira presidencial graças à articulação estabelecida pela chamada política dos governadores da época, chegando ao cargo em 15 de novembro de 1902. O novo presidente era mais um componente integrante das oligarquias cafeeiras. Nesse aspecto, sua gestão foi visivelmente beneficiada pelo bom momento que a economia agroexportadora viveu naquele período. Um dos mais nítidos sinais desse período próspero pode ser percebido nas várias obras públicas que modernizaram a cidade do Rio de Janeiro, com o auxílio do prefeito carioca Pereira Passos na época. O governo do Rodrigues Alves modernizou a cidade do Rio de Janeiro e empreendeu uma grande reforma nos bairros e ruas da antiga capital federal, inspirada nos padrões dos modernos centros urbanos europeus. Contudo, esse projeto de modernização foi realizado graças a uma série de desapropriações que expulsaram populações pobres do Rio de Janeiro de seus casebres e cortiços. Isso é muito triste, as pessoas serem expulsas da sua casa. Já na política externa, o governo de Rodrigues Alves empreendeu um processo de anexação do território do Acre. Essa região pertencia à Bolívia, mas boa parte de suas terras era ocupada por trabalhadores brasileiros, envolvidos na extração de borracha. Para conseguir anexar a região, ele pagou 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia e construiu a ferrovia Mamoré. Tá joia? Agora nós vamos ver o Marechal Rondon. Foi um conhecido sertanista, explorador do interior do Brasil, que atuou na integração do oeste e norte do Brasil e na defesa dos povos indígenas. Ele defendia os povos indígenas. Formado como militar, o Marechal trabalhou na construção de telégrafos para conectar o estado do Mato Grosso com a capital do Brasil, na época o Rio de Janeiro. Na defesa dos indígenas, foi o primeiro diretor de serviço de proteção ao índio e um dos que incentivaram a criação de uma reserva indígena no Mato Grosso, o Parque Nacional Indígena do Xingu. A contribuição de Rondon para a integração das regiões mais isoladas do país fez com que ele fosse homenageado com o nome de um estado, Rondônia. A partir de 1892, Rondon tornou-se capitão do exército e assumiu a chefia da comissão responsável pela construção das linhas telegráficas. A comissão construtora de linhas telegráficas ficou ao cargo do Rondon. O jornalista Larry Rotter fala que foi o contato de Rondon com o Major Carneiro que lhe deu conhecimento para a instalação de linhas telegráficas e sobreviver no sertão e manter o contato pacífico com os indígenas. A partir desse período, Rondon também se envolveu na construção de uma estrada que ligava Cuiabá ao Rio de Janeiro. Até o começo do século XX, o deslocamento até Cuiabá ocorria pela navegação fluvial, mas como as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina não estavam boas, foi necessário construir uma estrada. Entretanto, essa obra não chegou a ser concluída. Rondon também participou da construção de linhas telegráficas que ligavam o Brasil a duas nações vizinhas, a Bolívia e o Peru. As obras realizadas para conectar o Mato Grosso à capital do Brasil estenderam de 1891 a 1906. Depois disso, Rondon conseguiu sua carreira como sertanista e foi convidado pelo governo para construir linhas telegráficas até o Vale Amazônico. Para isso, ele formou, em 1907, a Expedição Comissão Rondon, na qual esteve à frente de uma equipe que promoveu uma série de estudos no território amazônico. Agora, nós vemos, então, um dos principais nomes aqui
que contribuíram lá atrás para que nós tivéssemos as nossas indústrias. Agora nós vamos ver a expansão industrial de 1900 a 1955. Nessa época nós tivemos um crescimento acelerado. Nas primeiras décadas do século XX, a indústria brasileira registrou um crescimento vertiginoso, especialmente nos setores têxtil, alimentício e de bens de consumo duráveis. A Primeira Guerra Mundial fez que a gente substituísse a importação. O Brasil precisou desenvolver a sua própria produção industrial para suprir a escassez de produtos importados e assim acabou acelerando a substituição das importações. E os investimentos públicos nessa época do governo federal intensificou em infraestrutura, como estradas, portos, usinas elétricas e fornecimento à base industrial do país. O desenvolvimento industrial brasileiro se deu lentamente em medidas políticas, como nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que foram imprescindíveis para as indústrias se proliferarem no Brasil. Pois nos longos anos que o território brasileiro foi colônia portuguesa, a economia se restringiu à prática de agricultura, conhecida também como monocultura, isto é, plantio de um único produto, como a cana-de-açúcar na época. A coroa portuguesa proibia a instalação do comércio manufatureiro no Brasil, para justamente impedir o crescimento da sua colônia, para que ela continuasse somente fornecendo produtos agrícolas para o mercado externo. Porém, foi a partir do processo de independência do Brasil que iniciaram pequenas mudanças econômicas, principalmente na metade do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira, em que os altos lucros propiciaram investimentos em outras atividades econômicas, como a indústria. Foi nesse cenário dos grandes lucros da economia cafeeira que surgiram empresários como o Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, que hoje citei para vocês, preocupados com o desenvolvimento de estradas de ferro, das cidades e toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país. Contudo, as primeiras indústrias foram surgindo de maneira paulatina no final do século XIX e início do XX. Elas representavam ainda uma baixa participação da economia nacional. Mediante a isso, o Brasil importava praticamente todos os produtos industrializados, pois suas indústrias não haviam desenvolvido o suficiente. A Europa, como a região do globo que mais se industrializava, não queria o desenvolvimento industrial brasileiro, pois perderia o mercado consumidor. O Brasil, portanto, dependeu exclusivamente da economia agrícola até metade do século XX e, por isso, enfrentou sérios problemas econômicos e políticos. A crise de 29 foi exemplo da fragilidade da economia brasileira e também um aviso de que o país necessitava diversificar sua produção. Foi com a entrada de Getúlio Vargas em 1930 que o processo de industrialização tornou-se eixo norteador das discussões e medidas políticas. Foi também na era Vargas que importantes medidas aconteceram para o desenvolvimento industrial brasileiro. Um exemplo da política varguista foi a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como também as construções da Companhia do Vale do Rio Doce, destinadas à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, e da Petrobras, em 1953. Isso contribuiu bastante para o aceleramento do crescimento industrial. Além disso, Vargas criou leis trabalhistas, preparando o país para a organização no crescimento das indústrias, como foi o caso da CLT. O que é isso? Consolidação das Leis do Trabalho. O crescimento industrial ganhou maior dimensão a partir do governo de Juscelino Kubitschek, com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais para o Brasil. Esse período ficou conhecido pelo otimismo no que tange ao crescimento da economia brasileira, em que medidas como o plano de metas incentivaram a produção industrial. Pessoal, isso aqui gerou uma inflação danada no Brasil também, tá? Essa política de JK para estimular o crescimento industrial ficou conhecida como a Nacional Desenvolvimentista. Ela concentrava suas atenções em investimentos na área de energia e de transportes. Para isso, JK utilizou o capital estrangeiro e também o capital nacional. Ele tinha um tripé econômico: investimento estatal, investimento nacional, em privado nacional e investimento externo. E ele permitiu a entrada de empresas multinacionais para o Brasil, como a montadora de automóveis Volkswagen, por exemplo. Foram essas medidas políticas do governo de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek que a industrialização brasileira adquiriu vida própria e obteve um crescimento vertiginoso, principalmente nos últimos anos do século XX e início do século XXI. O Brasil, o Estado brasileiro, teve um papel na industrialização, claro. Como? Estímulos econômicos. O governo brasileiro implementou uma série de incentivos fiscais,
tarifas alfandegárias e subsídios para fomentar o desenvolvimento industrial, especialmente nos setores estratégicos. Os investimentos em infraestrutura, como ferrovia, porto, energia elétrica e comunicações, foram essenciais para criar a infraestrutura necessária à expansão industrial. E eu contei para vocês como isso foi feito lá atrás, antes. Papel regulatório. O Estado atuou como regulador estabelecendo leis trabalhistas de propriedade intelectual e de concorrência para dar suporte ao ambiente de negócios. Empresas estatais, claro, criação de empresas estatais em setores chaves como siderurgia, petróleo e energia. Isso impulsionou o crescimento industrial e a substituição de importações. Pessoal, foi desse jeito que foi feito, tá? De maneira nenhuma estou falando que isso foi perfeito, mas foi assim que ocorreu. A substituição de importações do início lá do século XX com a Primeira Guerra Mundial, ela foi fundamental para impulsionar a industrialização brasileira com a escassez de produtos importados por causa da guerra, especialmente por causa da guerra, claro. O país precisou desenvolver sua própria produção industrial para suprir a demanda interna. Os investimentos maciços em setores estratégicos como siderurgia, química e bens de consumo duráveis permitiram ao Brasil reduzir sua dependência externa. Pessoal, e fortalecer a sua base industrial, claro. Mas, assim, a gente nunca conseguiu deixar de depender do externo, porque nós dependemos de investimento e tecnologia de fora para quase tudo na nossa indústria, joia? Então a gente nunca deixou de depender externamente. Quais são os setores chaves da nossa indústria brasileira? O setor automotivo, uma indústria dinâmica e tecnologicamente avançada, com montadoras multinacionais e uma cadeia de fornecedores diversificada. A indústria aeronáutica, o Brasil é um importante player global nesse setor, com a Embraer como uma das maiores fabricantes de avião regionais do mundo. Siderurgia e metalurgia, desde as primeiras Ford do século XIX, este segmento evoluiu para uma indústria robusta e capaz de suprir a demanda interna e exportar produtos de alto valor agregado. Petróleo e petroquímica. Com a Petrobras, como empresa âncora, o Brasil desenvolveu uma indústria de petróleo e gás natural de ponta, além de uma cadeia petroquímica diversificada. Bens de consumo duráveis, indústrias como a de eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, consolidaram-se como os pilares importantes da economia brasileira. A industrialização e desenvolvimento econômico, o produto interno bruto aumentou muito exponencialmente com toda essa criação de indústrias. O emprego e a renda do brasileiro aumentou e criou milhões de empregos no Brasil. A infraestrutura tecnológica, investimentos em energia, transporte e inovação também cresceu muito. A industrialização brasileira, então, impulsionou o desenvolvimento econômico do país em diversas frentes. O expressivo crescimento do produto interno bruto reflete a expansão da atividade produtiva e riqueza gerada. Milhões de empregos foram criados, elevando a renda e o padrão de vida da população. Paralelamente, investimentos maciços em infraestrutura, como rodovias, ferrovias, portos e usinas elétricas, e o fomento da inovação tecnológica, forneceram os alicerces da economia, aumentando a competitividade e a integração do Brasil no cenário global. Nas últimas décadas, a indústria brasileira enfrentou novos desafios, decorrentes da globalização, da competição internacional e da necessidade de modernização tecnológica. Privatizações, abertura comercial e planos de estabilização da moeda impactaram profundamente a estrutura industrial do Brasil. O Brasil do século XX foi marcado por intensa movimentação interna. A partir da década de 50, migrações rurais levaram milhões de brasileiros às cidades. Uma parte significativa, no entanto, migrou em direção a outras áreas rurais, porque o rural do Brasil também começou a crescer bastante. Associados à globalização e aos avanços tecnológicos, esses movimentos geraram profundas mudanças socioeconômicas e espaciais no país, muitas das quais ainda estão em curso e indicam tendências. De 1950 a 1990, em cada 3 brasileiros deixou seu local de moradia original e migrou. Estudos indicam 3 principais movimentos migratórios relacionados ao ambiente rural do Brasil. Acontece desde 1955 até os dias atuais e foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo do Juscelino Kubitschek. Toda essa mudança que ocorreu a partir de 1950. Ele promoveu uma intensa abertura econômica do país para empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas, dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade, tanto interna quanto externa. O Brasil, a partir daí, pôde conhecer o mercado de consumo externo e integrar-se aos processos de exportação do comércio global.
Alguns setores industriais não sofreram tantos investimentos, como de tecnologia de ponta, o que tornou o Brasil um país dependente econômica e tecnologicamente de outras economias globais. Na década de 90, o país experimentou um forte crescimento econômico e industrial, o que resultou no aumento da produção do produto interno bruto do Brasil e gradativo aumento da qualidade de vida da população, bem como o aumento do consumo. Esse fenômeno perdura até a atualidade, colocando o Brasil entre as maiores potências econômicas. Não podemos esquecer, como eu falei anteriormente, que o Brasil é dependente econômica e tecnologicamente de potências globais. Então, o Brasil está entre as maiores potências econômicas, sim, mas muito dependente tecnologicamente. Atualmente, o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial, motivado e influenciado pelo capital externo e pelas multinacionais instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústrias, desde a indústria de base até as indústrias de alta tecnologia. O Brasil é dependente economicamente de outros países, para quem destina sua produção, seja ela industrial, agroindustrial, e também depende de tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade na economia nacional. Por falta de investimentos em pesquisa e educação, o que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência. Os desafios que o país enfrenta na atualidade giram em torno de questões como minimizar a dependência de outras economias e implementar planos governamentais e projetos que viabilizem a produção de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento industrial. O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos, de maneira descentralizada em todo o território, com a produção de bens de base, intermediários e de ponta. Setores como farmacêutico, automobilístico e eletroeletrônico, energético, têxtil, alimentício, entre outros, são destaques na nossa produção, bem como o agroindustrial. Pessoal, eu falei sobre o desenvolvimento industrial do Brasil desde os primórdios. Claro que eu falei de maneira resumida. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu super like. Até mais. Valeu!